Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. A description of the perfect job, it would be a job where I could combine my interest with having a really good income. My perfect job would be working with all of my friends and all of my family whenever I wanted to, and very little. My perfect job would be like to have a full-time job and it will be good paid as well, that I would not to have worry about if I will have money or no, for example. I don't really mind what job I do or what sector I work in, as long as I'm using languages and seeing as much of the world as I can. That's perfect to me. Just something different every day. There's always new challenges to overcome. That's my idea of a perfect job. My idea of the perfect job is the one that is well paid and corresponds to something that you like. In my case, I like languages, so I like translating, teaching, and that would be the perfect job. A job where I could develop my strengths and a job where I would be well paid. The idea of perfect job is that you're enjoying working and the main motivational thing for you is not to earn money but is to do your work, and it's like your hobby. And I'm really jealous for people who have found their perfect job, which is also their hobby. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. A description of the perfect job. It would be a job where I could combine my interest with having a really good income. My perfect job would be working with all of my friends and all of my family, whenever I wanted to, and very little. My perfect job would be like to have a full-time job and it would be good paid as well, that I would not have to worry about if I have money or not. I don't really mind what job I do or what sector I work in, as long as I'm using languages and seeing as much of the world as I can. That's perfect to me. Just something different every day. There's always new challenges to overcome. That's my idea of the perfect job. My idea of the perfect job is the one that is well paid and corresponds to something that you like. In my case, I like languages, so I like translating, teaching, and that would be the perfect job. A job where I could develop my strengths and a job where I would be well paid. The idea of perfect job is that you're enjoying working and the main motivational thing for you is not to earn money, but is to do your work, and it's like your hobby, and I'm really jealous for people who have found their perfect job, which is also their hobby. Very good. Então, são 6 pessoas falando, sobre qual seria o emprego perfeito para elas. Olha só. A description of the perfect job, it would be a job where I could combine my interest with having a really good income. Então, a description of the perfect job. Description, descrição. Então, uma descrição do emprego perfeito, of the perfect job, de o emprego perfeito, do emprego perfeito, it would be, seria, a job, um emprego, where, onde, I could, eu pudesse, combine, combinar, my interest, o meu interesse, with, com, having a really good income. Income é renda,
tá? É o que você recebe por ter feito algum trabalho, algum serviço. Então, renda, salário. Olha só, would be, would, verbo modal, utilizado para formar a condicional iria ou para falar de ações que aconteciam no passado. Então, would be seria um emprego onde eu pudesse. Could, outro verbo modal, ele é utilizado como passado de can, podia, conseguia, como jeito mais formal de can e também para expressar possibilidade. Combine, combinar. Interest or interest é interesse. With having a really good income, com ter uma really good income, uma renda realmente boa, uma renda muito boa. Então, a descrição do emprego perfeito seria um trabalho onde eu pudesse combinar o meu interesse, né, algo que seja do meu interesse, com ter uma renda muito boa, com receber um salário muito bom. Então, seria unir algum interesse com um salário muito bom. My perfect job would be working with all of my friends and all of my family whenever I wanted to and very little. My perfect job, meu emprego perfeito, would be, seria working with all of my friends. Então, seria trabalhar com all of my friends, all my friends. Qual a diferença de all of my e all my? É uma diferença bem sutil. Quando você usa all of, você está dando ainda mais ênfase naquele todo por completo, tá? All my friends já seria todos os meus amigos. All of my friends, eu tô dando ênfase que realmente seria todos os meus amigos por completo. Então, o meu trabalho perfeito seria trabalhar com todos os meus amigos and all of my family e toda a minha família inteira, whenever, sempre que, tá? Whenever, sempre que I wanted to, eu quisesse. And very little, e muito pouco. Então, meu trabalho perfeito seria trabalhar com todos os meus amigos e toda a minha família sempre que eu quisesse e muito pouco, né? Trabalhar bem pouco, trabalhar só um pouquinho, very little, só um pouquinho e na presença de todos os amigos, né? Com todos os amigos e com toda a família. My perfect job would be, então, meu trabalho perfeito seria like, tipo, to have a full-time job, to have a full-time job. Full-time é em tempo integral, então um trabalho em tempo integral, ter um trabalho em tempo integral, and, e, with, com, it would be good paid as well. It would be good paid as well. Ó, good paid, bem remunerado, bem pago. Não é o jeito padrão, correto, assim, digamos, né, de dizer que é bem remunerado. O jeito padrão é well paid, tá? Well paid, bem remunerado. O que acontece? Essas pessoas aqui, né, isso aqui é um extrato de uma entrevista real, então as pessoas estão dizendo o inglês cotidiano, o inglês do dia a dia, tá bom? Então nem sempre quando as pessoas estão conversando ali no dia a dia, mas estão sendo mais informais, né, nem sempre elas seguem os padrões, assim, digamos. Isso acontece com qualquer idioma, né? Então, it would be good paid as well, seria bem remunerado também. Então, meu emprego perfeito seria ter um trabalho em tempo integral e com, só que ela corta, né, a frase, it would be, e seria bem remunerado as well também. That I would not have to worry about if I have money or no. Então, that I would not have to worry about, que eu não teria que preocupar sobre, eu não teria que me preocupar com if I have money or no. Eu não teria que me preocupar se eu tenho dinheiro ou não. Então, o emprego dela seria um trabalho em tempo integral e bem remunerado. Esse bem remunerado que, né, onde eu não tivesse que me preocupar se eu tenho dinheiro ou não. Aquele salário, né, que é tão bom que você não precisa estar constantemente se preocupando se você tem o dinheiro suficiente para determinada coisa ou não. I don't really mind what job I do. Então, I don't really mind what job I do. I don't mind, eu não me importo, eu não ligo, tá?
Mind, sozinho, vem de mente, mas o mind também pode ser utilizado nesse sentido de importar, ligar. Então, I don't really mind, eu realmente não me importo. What job I do, com qual emprego eu faça, né? Qual emprego eu tenha. Realmente não me importo com qual emprego eu tenha. Or, what sector I work in. Ou what sector, qual setor I work in. Em qual setor eu trabalho, né? Qual setor eu trabalho em qual setor eu trabalho. As long as I'm using languages and seeing as much of the world as I can. Então, as long, desde que. As long as passa a ideia de desde que. Então, as long as, desde que I'm using languages, eu esteja usando idiomas. Languages, idiomas, and seeing, e vendo, as much of the world as I can. As much as significa tanto quanto ou o máximo possível. Então, as much of the world as I can, o máximo possível do mundo que eu puder. Então, desde que eu esteja usando idiomas e vendo o máximo possível do mundo que eu puder, e vendo o máximo que eu puder do mundo, o máximo possível que eu puder do mundo. That's perfect to me. That's perfect to me. Isso é perfeito para mim. Just something different every day. Just something different every day. Então, just something, simplesmente algo. Just, além de significar apenas, ele também pode ser utilizado para dar ênfase ou para indicar que algo acabou de acontecer. Então, just something, apenas algo, simplesmente alguma coisa, different, diferente, every day, todo dia. Então, algo diferente todos os dias, né? Somente algo, simplesmente algo diferente todos os dias. There's always new challenges to overcome. Outro exemplo aí, challenges. É um substantivo que está no plural, desafios. Então, there's always, o mais correto seria there are, né? Então, existem sempre novos desafios to overcome, superar. Só que o there's always new challenges é aceito, tá bom? Existem sempre novos desafios para superar. Então, sempre existem novos desafios para superar. Sempre há novos desafios para superar. That's my idea of the perfect job. There's my idea of the perfect job. Esta é a minha ideia do trabalho perfeito. There's my idea of the perfect job. Esta é a minha ideia do trabalho perfeito. My idea of the perfect job is the one that is well paid and corresponds to something that you like. Então, my idea of the perfect job, minha ideia do trabalho perfeito, is the one, é aquele, that is, que é well paid, então bem remunerado, and corresponds, e corresponde to something that you like, a algo que você gosta, né? Então, minha ideia de trabalho perfeito é aquele que é bem pago e corresponde a alguma coisa que você gosta, a algo que você gosta. In my case, no meu caso, I like languages, so I like translating, teaching, and that would be the perfect job. Então, in my case, no meu caso, I like languages, eu gosto de idiomas, so I like translating, então eu gosto de traduzir, teaching, ensinar, né, lecionar, and that would be the perfect job. E isso seria o trabalho perfeito, né? Seria o emprego perfeito. A job where I could develop my strengths and a job where I would be well paid. Então, a job, um emprego, where, onde, I could develop, eu pudesse, develop é desenvolver. Então, um trabalho onde eu pudesse desenvolver my strengths. Strengths são forças, né? Strength vem de força. Quando a gente está falando de trabalho, emprego, geralmente strengths, qualidades, tá? Assim como
Weakness é fraqueza, weaknesses, defeitos, nesse sentido de emprego. Então, a job where I could develop my strengths, um trabalho onde eu pudesse desenvolver minhas qualidades, né? And a job where, e um trabalho onde I would be well paid, eu pudesse ser bem remunerado. Deixa eu só voltar nesse strength aqui, qualidade no sentido de aquilo que você é bom, né? Você é bom naquilo ali. Quando alguém te pergunta numa entrevista, what are your strengths? Quais são as suas forças? É isso, né? Quais são suas qualidades? Você é bom no quê? Assim como, what are your weaknesses? Quais são as suas fraquezas? Quais são os seus defeitos, né? Nesse sentido aí. É o famoso, eu sou muito perfeccionista. Que as pessoas costumam dizer em entrevistas. Enfim, eu acredito que deu para entender a ideia. Então, and a job where I would be well paid, e um trabalho onde eu fosse, né, bem pago, onde eu fosse bem remunerado. The idea of perfect job is that you're enjoying working and the main motivational thing for you is not to earn money. Então, the idea, a ideia of perfect job, de trabalho perfeito, is that you're enjoying working. É que você esteja curtindo o trabalho, né? Enjoying working, então é que você goste de trabalhar. And the main motivational thing, main vem de principal. Motivational, motivacional, e thing, coisa. E a coisa motivacional principal e a sua principal motivação, né? Main motivational thing for you. Então, a sua principal motivação is not to earn money. Não seja ganhar dinheiro, né? Earn money, ganhar dinheiro. Então, a ideia de trabalho perfeito é aquele onde você gosta de trabalhar e a sua motivação principal não é ganhar dinheiro. Mas é to do your work. Sua principal motivação não é ganhar dinheiro, mas é to do your work, é fazer o seu trabalho, né? Você gosta tanto de trabalhar que a sua motivação principal nem é ganhar dinheiro, é realmente fazer seu trabalho. And it's like your hobby. And it's like your hobby. E é como se fosse o seu hobby, né? Like your hobby. É como o seu hobby. Você gosta tanto de trabalhar que nem parece que você está trabalhando, né? Parece que é o seu hobby, seu passatempo. And I'm really jealous for people who have found their perfect job, which is also their hobby. Preste atenção aqui, I'm really jealous for. O correto é jealous of, tá? Quando você tem inveja de alguém. Jealous também pode ser utilizado no sentido de ciúmes. Então, I'm really jealous for people. Eu realmente tenho inveja, né, das pessoas who have found, que tem encontrado, né, quem tem encontrado, que encontraram their perfect job, o trabalho perfeito delas. Their, adjetivo possessivo para they, which is also their hobby, que é também o hobby delas, E eu realmente tenho inveja, eu tenho muita inveja, né, das pessoas que encontraram o trabalho perfeito delas, ou que encontraram seu trabalho perfeito, que também é o hobby delas, né, aquele trabalho que também é o hobby, que também é o passatempo. De novo, aquele trabalho que a pessoa gosta tanto de fazer, que parece um hobby. Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do texto, né? O texto em inglês com a tradução em português, basta visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? So, what about you? What's your idea of the perfect job? E quanto a você, qual é a sua ideia de trabalho perfeito? In my case, no meu caso, I agree with this last person. Eu concordo com essa última pessoa aqui. Eu acho que o trabalho perfeito é aquele que você gosta tanto de trabalhar que nem parece que você está trabalhando, né? In addition, with a really good income. E, né, se pudesse adicionar um bom salário aí também ficaria perfeito, ok? Very good. Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo.
A description of the perfect job, it would be a job where I could combine my interest with having a really good income. My perfect job would be working with all of my friends and all of my family whenever I wanted to, and very little. My perfect job would be like to have a full-time job, and it will be good paid as well, that I would not to have worry about if I will have money or no, for example. I don't really mind what job I do or what sector I work in, as long as I'm using languages and seeing as much of the world as I can. That's perfect to me. Just something different every day. There's always new challenges to overcome. That's my idea of a perfect job. My idea of the perfect job is the one that is well paid and corresponds to something that you like. In my case, I like languages, so I like translating, teaching, and that would be the perfect job. A job where I could develop my strengths and a job where I would be well paid. The idea of perfect job is that you're enjoying working, and the main motivational thing for you is not to earn money, but is to do your work, and it's like your hobby. And I'm really jealous for people who have found their perfect job, which is also their hobby. A description of the perfect job, it would be a job where I could combine my interest with having a really good income. My perfect job would be working with all of my friends and all of my family whenever I wanted to, and very little. My perfect job would be like to have a full-time job, and it will be good paid as well, that I would not to have worry about if I will have money or no, for example. I don't really mind what job I do or what sector I work in, as long as I'm using languages and seeing as much of the world as I can. That's perfect to me. Just something different every day. There's always new challenges to overcome. That's my idea of a perfect job. My idea of the perfect job is the one that is well paid and corresponds to something that you like. In my case, I like languages, so I like translating, teaching, and that would be the perfect job. A job where I could develop my strengths and a job where I would be well paid. The idea of perfect job is that you're enjoying working, and the main motivational thing for you is not to earn money, but is to do your work, and it's like your hobby. And I'm really jealous for people who have found their perfect job, which is also their hobby.